Todo texto que eu busco escrever, nos trabalhos que eu crio, eu tento trazer essa ideia de pensar como esses lugares, né, estão sendo ocupados e por quem está sendo ocupado e qual é o modo que essas pessoas acabam ocupando assim. Meu nome é Aldonis Nino, eu sou natural de São Paulo. Atualmente eu estou no momento de escrita da minha tese de doutorado, que eu realizo sobre um regime de cotutela entre a Universidade de Granada e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem uma série de fotografias que se chama Mudança de Estrutura e que são fotografias que eu fiz após a minha colação de grau aqui em História da Arte. E que no momento dessa colação de grau, eu tirei a beca e coloquei dentro da minha mochila. Eu levei para São Paulo com a ideia de vestir e tirar fotos com a minha família, porque eles não puderam participar desse momento. E aí, quando a gente tirou as primeiras fotos, eu perguntei se ela não queria usar o chapéu. E ela colocou o chapéu e ficou toda feliz. Eu falei, mãe, a senhora não quer colocar roupa? E ela foi entrando assim na coisa. Então, eu trouxe também, né, para essa imagem os uniformes, que foram os uniformes que os meus pais utilizaram a vida inteira. Então, a minha mãe tirou a foto do lado de um uniforme de empregada doméstica e o meu pai a foto ao lado de uma roupa de porteiro. A tese, escrita pela doutora Luciana Souza, fala sobre a problemática dessas possibilidades de ampliação e de discussão, mas também ela vê essa necessidade de estar pensando nesse papel do especialista, né? E quem é um especialista que pode falar sobre patrimônio ou sobre a salvaguarda de histórias narrativas, quando, na verdade, a gente vem para um contexto que até você se tornar especialista, por mais que hoje em dia tenha algo mudando, mas ainda está muito longe, né, que esses lugares sejam efetivamente ocupados por esses corpos que estão entrando nessas instituições nos últimos tempos. Então, essa questão de possibilitar uma nova abordagem do patrimônio, eu acho que no primeiro momento ela deve se voltar a pensar exatamente quem são essas pessoas, né, que ocupam esses lugares, e não que uma pessoa ou outra possa ocupar com mais autoridade esse espaço, não é nesse sentido, mas exatamente entender que todo mundo que está ali falando sobre patrimônio tem marcações, e essas marcações não são neutras, não são invisíveis. Então, as instituições e esses espaços tem que entender que antes deles estarem, né, em contato, ou estarem conversando, ou tentando incluir a sociedade civil, já existe todo um histórico, né, que atuou e acabou orientando no afastamento dessas estruturas. Cada vez mais é necessário ter esses processos de horizontalidade e não que eles permitam, né, ou que eles deem uma resposta, mas sim que funcionem como uma espécie de um convite, né, para estar junto e para se constituir alguma coisa junto. Antes de entrar na graduação em História da Arte, eu tinha ido no museu pouquíssimas vezes. Eu fui no museu a primeira vez, eu já estava quase na metade da graduação em Filosofia, exatamente pelas dificuldades, né, de acesso e também do interesse que não é impulsionado, né. Eu tinha, né, esse interesse na criação e ao mesmo tempo eu encarava esse processo como não fazia parte, né, daquilo que eu poderia estar constituindo, que eu poderia estar apresentando no mundo. Então, foi esse processo de pouco a pouco eu mesmo repensando, né, a minha prática, entendendo que quanto mais eu estava reafirmando esse lugar e me distanciando dessa parte da produção, eu estava reiterando, né, tantas coisas que já tinham sido colocadas, né, dentro de mim a partir desse processo de formação. Eu tive um convite no ano passado para ministrar um curso sobre a América Latina. Aí eu pude perceber inicialmente que eu não sabia quantos países fazem fronteira com a América Latina. Se você me pedisse para localizar assim e falar o nome de todos, eu não saberia nomear os 10. Então eu comecei a perceber essas questões, como elas me preocupavam, então eu formulei um curso que foi 2 aulas introdutórias pensando exatamente como essa ideia de formulação de um ser latino-americano dentro da historiografia, da curadoria, foi problemática, e desde os anos 80, né, a gente vive muito uma ascensão desses artistas latino-americanos que vão para um contexto europeu, norte-americano, mas que tem sempre colocado ali uma marca do seu lugar e que, em certa medida, esses marcadores já apresentam determinadas demandas e expectativas sobre o que vai ser apresentado. E o que está, né, nesse caso, especialmente ainda, são essas fronteiras imaginárias, né, que são ali colocadas e que nos distanciam tanto do
que está sendo criado e que está sendo erigido e construído aqui na América Latina. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, a curadoria, tanto nesse nível mais próximo do desenvolvimento, ela tem uma potência muito grande para apresentar mundos e fazer modificações, mas também a curadoria de acervos específicos dentro de outros contextos institucionais também podem possibilitar, né, essa mesma dissolução dessas naturalizações que a gente construiu e que, na verdade, hoje em dia a gente percebe que existem muitos espaços em brancos, né, até a sua formulação. É exatamente ter essa possibilidade de estar criando, mas ao mesmo tempo estar criando uma coisa que ela não está voltada só daqui para frente, mas que ela se volta, né, para o passado exatamente nesse interesse de compreensão de onde estamos hoje, assim.